vai. Online. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no povo não se fez madrugada. Acreditei nessa nossa morte, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de pedir. Fala pessoal, beleza? Esperando aqui o professor Gustavo Inácio. E aí, Carlinhos? Tá boa aí a iluminação? Meu consultor, Cid. Deixa eu convidar o professor Gustavo. Acabou de entrar. Laís, Mano, Alan. Não estou acostumado com esse negócio de live, então fiz uma engenhoca aqui no meu quarto. Fala, professor. Sim? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Deixa eu baixar o volume aqui. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Fica à vontade. Bom, 14h15, ó, tá bom. E aí, Léo, beleza? Começar aqui rapidinho. Eu não sou experiente nesse negócio de live aqui, é a primeira vez que eu vou fazer. Na verdade, a primeira vez que eu vou fazer uma live minha, mas eu já participei de outras lives. Vamos lá. Ótimo. Em primeiro lugar, agradecer a tua disponibilidade aí. Claro, o prazer é meu. De comentar esse momento. A gente está aí com decreto de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul. Porto Alegre também está impondo diversas limitações ao comércio, aos serviços. E um pouco antes desse boom do coronavírus explodir aqui no Brasil, a gente já tinha sinais na Bolsa, né? Porque isso começou lá na China e começou a se espalhar Brasil, começou a se espalhar pelo mundo, até começou a impactar na Bolsa aqui. Ela já utilizou aquele mecanismo de circuit breaker mais de uma vez, né, nesses últimos tempos. Queria que comentasse, professor, em primeiro lugar, qual é o que impacta na vida das pessoas essa situação da Bolsa de Valores, e a gente te apresentar também, o professor Gustavo Inácio de Moraes, economista liberal como eu. Isso está muito legal. E obrigado pelo convite, essa oportunidade de a gente estar junto aí comentando a realidade, né? Eu acho que isso é bem importante para as ideias, né? A gente sempre cresce trocando ideias. Claro. A tua primeira pergunta é sobre... Legal. A tua primeira pergunta é sobre o impacto das bolsas na economia, né? Acho que isso é relevante, essa pergunta, porque normalmente até tem um ditado que diz assim: eu não como bolsa, né? Então eu não como PIB. E na verdade a bolsa de valores ela reflete o que as empresas valem, né? Então, na medida em que sociedades anônimas são negociadas na bolsa, a bolsa de valores ela vai refletir então o que as empresas valem, tá? Então, só por isso a gente imagina que a queda nas bolsas tem um impacto na vida cotidiana das pessoas. Significa dizer, quando a bolsa cai, significa dizer que há perda de patrimônio. Quando a bolsa aumenta, né, ou cresce, significa dizer que há ganho de patrimônio. Então, isso é relevante do ponto de vista da atividade econômica. Um ponto importante é que, a Bolsa de Valores do Brasil, ela sofreu os efeitos do coronavírus, como tu bem pontuou já durante o mês de janeiro e no mês de fevereiro, esse efeito era relevante, mas associado ao coronavírus, né, porque o coronavírus diminui a demanda mundial, a atividade econômica ela fica mais deprimida. Associado ao coronavírus, no entanto, Juan, nós temos também a presença de uma guerra de preços no mercado de petróleo. Uma guerra de preços que é, né, um conflito entre sauditas e russos, né, um conflito que tem fundamento geopolítico também.
né? E a Bolsa Brasileira, por ela ser uma bolsa petrolífera também, né, um grande volume de negociações concentradas na Petrobras, ela também sofreu esse impacto, que foi um impacto paralelo, né, no domingo já retrasado, ela sofre esse impacto paralelo, o que provoca essas grandes desvalorizações puxadas pela Petrobras e, claro, puxadas pelas empresas exportadoras em direção à China. Alguém pode, nesse momento, perguntar, mas a desvalorização do real pode contribuir para a Bolsa ficar mais barata em dólares, novos investidores chegarem, né, ou mesmo as empresas exportadoras serem beneficiadas. A questão principal é que, primeiro, o mercado lá fora, o mercado internacional está parado, né, empresas e atividade econômica, tal como aqui no Brasil, grosso modo, estão parados, então não há demanda existente para essas empresas. De outra parte, né, nós estamos vivendo aí o que na literatura econômica se chama overshooting cambial. O que significa isso? É uma súbita desvalorização, né, uma perda completa de referência da cotação da moeda, e ninguém sabe onde vai parar esse valor, de modo que os contratos são prejudicados. Essas medidas econômicas anticrise que o governo tem apontado, a antecipação do abono, o 13º aposentados e pensionistas, a antecipação do FGTS, se estuda até o adiamento do pagamento do Simples Nacional, né? E agora a mais recente notícia da possibilidade de criação de um programa de voucher para autônomos e informais, no valor de R$200 por mês. Isso, de alguma forma, conseguiria mitigar um pouco o efeito que todo esse cenário econômico está causando no dia a dia das pessoas? É difícil acreditar que isso vai ser suficiente para mitigar, tá, Juan? Porque, na verdade, o que nós temos aqui, é bom a gente contar a história desde o início, né? O que nós temos, basicamente, é uma demanda, uma atividade de demanda que foi suprimida, né? Com a necessidade de isolamento, com a necessidade de menor circulação de profissionais, de pessoas. As empresas deixam de operar na sua capacidade máxima, muitas empresas deixam de operar. A gente tem uma quebra de confiança que vem de fora do sistema econômico, nas atividades econômicas. Então, as pessoas perdem, por exemplo, a confiança em viagens, as pessoas perdem a confiança em lazer, né? Então, indústrias como a indústria aeronáutica, né, as empresas aéreas, bares e restaurantes, agências de viagens, né, tudo isso, o setor de serviços, em geral, shopping centers, eles acabam sendo impactados. Né? Uma quebra de confiança, mais uma vez reforço, que vem de fora do sistema econômico. Sim. Nesse contexto, é relevante dizer que o que as empresas mais precisam é de caixa. Né? Elas sem receita e com os custos ainda correndo, né? Pelo menos não há nenhuma sinalização outra, né? Por hora. Então, com os custos correndo e sem receita, as empresas necessitam desesperadamente de caixa. Daí também porque justifica a queda na taxa de juros Selic, né, praticada pelo Banco Central. Eu acredito até que nós vamos ter mais à frente novas quedas, né, porque a depender aí da extensão das medidas sanitárias, né, nós vamos ter aí uma atividade econômica que ainda vai ficar ainda mais deprimida, né, e desse modo novas quedas na Selic eu não descartaria no curto período de tempo que a gente tem à frente aí, né? Mas de qualquer forma, como eu desenvolvia, as empresas necessitam desesperadamente de caixa. Eu acho que assim, acho bom colocar, né, toda a economia agora ela está brigando por caixa, vamos colocar assim, né? O caixa vai garantir que você mantenha o teu negócio de pé, né? Por isso que algumas companhias, inclusive, já estão solicitando aos seus funcionários, ou propondo, melhor, aos seus funcionários, que eles façam, por exemplo, períodos de férias, né, férias não remuneradas, né, períodos de licenças não remuneradas. Então, isso acaba demonstrando essa necessidade de preservar o caixa que as empresas têm. É até paradoxal, né? Mas, por exemplo, uma atividade econômica reprimida implicaria em demissões. Mas as demissões podem não acontecer, né? As demissões podem não acontecer nesse primeiro momento, visto que há necessidade de indenizações, e indenização significa perda de caixa. Então, nós temos aqui uma situação que é paradoxal, né? Nesse novo mundo pós-corona, né? A gente tem situações paradoxais e essa é uma delas. Então, todas essas medidas de injeção de liquidez, né, na economia,
Elas, para o curto prazo, realmente, né, nas circunstâncias de modificações das condições econômicas, elas são bem importantes. Só que me parecem insuficientes, né, porque nós vamos basicamente ligar o mercado sem restabelecer confiança, né? Então, ou você entra com um canhão, como entrou a economia americana, né? Ou você, né, se abstém de fazer, ou então localize esse crédito para indústrias específicas. Eu estou aqui citando o caso da indústria de turismo, o caso da indústria aérea, porque a necessidade de caixa, a necessidade de liquidez é imensa para essas atividades econômicas essas que têm assim uma grande geração de empregos, né? Então, ainda são trabalho intensivos, então isso acaba tornando a nossa situação bastante delicada. Além do mercado de turismo e da aviação, Gustavo, tem algum outro mercado, mercado de serviços, principalmente com o fechamento dos shoppings, vai ser bastante atingido também, né? Muita gente tem me perguntado, como advogado, o que eu considero, o que eu acho disso, né? Porque, por exemplo, o decreto aqui do Rio Grande do Sul, ele determinou o fechamento, a diminuição do horário de serviço dos shoppings. Como que isso vai acabar afetando os contratos de aluguel, por exemplo, né? Pois é, isso são coisas que estão no ar, né? Ontem mesmo o governo federal propôs um plano no qual os salários seriam cortados pela metade com a manutenção do emprego, né? Possibilitaria esse tipo de acordo com o seu empregado, né? O problema é que as contas ainda continuam inteiras, né? As contas não vão cair pela metade. Então isso cria uma situação bastante delicada. Então ele transfere... Por favor. Pois não? É que ele transfere, na verdade, o descasamento de caixa das empresas para o descasamento de caixa das famílias, né, numa situação como essa. Então, além do setor de aviação e do setor de turismo, como foi citado, o setor de bares e restaurantes, né, e o setor de lazer, em geral, de eventos culturais, acaba sendo afetado de primeira. A questão é que tudo isso vai contaminando a economia, né? Então, assim, talvez exceto o setor que comercializa bens não duráveis, né, tudo ou mais vai perceber uma queda muito forte da atividade e, por extensão, por consequência, uma queda muito forte também, uma deflação nos preços, nesse primeiro momento, né? Então, por exemplo, mercado de imóveis, né, dificilmente as pessoas vão se arriscar, né, ou vão arriscar a liquidez nesse instante para comprar imóveis, né? Então, isso acaba tornando plausível, né, uma deflação nos preços nos próximos meses, quiçá anos, né? A situação se resolvendo. A questão é também que a gente também não sabe quanto tempo vai durar essa situação que a gente tem vivido agora, né? De quanto tempo nós vamos ficar nessa orientação de nos resguardarmos, de termos cuidados redobrados. Dentro desse contexto todo, quanto tempo mais ou menos nós demoraríamos para nos recuperar dessa situação do corona? Eu acredito em anos. Eu acredito em anos de recuperação, né? Porque você tem uma interrupção súbita das atividades econômicas globais, né? Não é um evento localizado. Nós tivemos eventos traumáticos no passado na economia, só que este evento ele não tem qualquer comparação, porque guerras e pragas anteriores, elas eram localizadas no espaço, né? Dessa vez, e até mesmo no caso de guerras, mesmo áreas de combate, elas não sofriam interrupção de produção. Nesse caso, nós temos o mundo todo praticamente parado, toda a economia global parada, né? Além da perda de vidas considerável que esse problema está trazendo. Então, nós vamos ter uma situação aqui de recuperação em anos. É bom que se diga, eu gosto de frisar isso, né? Nós, na verdade, estamos relançando as cartas da economia, né? Nós estamos reembaralhando as cartas da economia e várias empresas que nós julgávamos, então, empresas fracas, serão empresas vencedoras nesse contexto. E várias empresas que nós julgávamos fortes serão empresas perdedoras nesse contexto, né? Basicamente, o que vai delinear as empresas de sucesso e a empresa de fracasso nesse instante é a empresa que tem caixa, a empresa que tem fôlego para manter os seus negócios e a sua confiança de pé. Duas perguntas aqui, Gustavo, que a gente até tinha começado antes, quando a gente conversou, que talvez fosse surgir. O Alisson pergunta aqui se há um trade-off, se há uma oposição nesse momento, escolher entre a segurança e a liberdade. E o Schilling também pergunta se, como liberais, a gente acredita que
o governo não deveria intervir na economia nessa situação, e se a pandemia seria uma situação que o liberalismo não preveu, algo que as nossas ideias não estariam preparadas. Vamos desenvolver isso, que na verdade, assim, eu também tenho sido confrontado com esse tipo de pergunta, né, por outras pessoas, por outros públicos, e o que a gente tem, assim, a pandemia, ela surge de fora, né? A pandemia, ela é resultado, né, de uma vigilância sanitária deficiente, né, uma vigilância sanitária que nas suas primeiras semanas de diagnósticos não foi capaz de fazer tudo aquilo que é recomendado, né? O governo chinês demorou para reconhecer a extensão, a gravidade, né, da pandemia. Então isso trouxe um problema que se tornou global. Então só por isso acho que a gente já tem uma grande lição, né, de que só os controles governamentais também não são suficientes para garantir qualquer situação razoável. Depois, a gente tem a administração do caos, né? Na administração do caos, aí não tem muito como, porque uma vez que, né, nós fizemos uma opção, nós, que eu digo sociedade, da emissão monetária, né, e essas duas coisas agora são importantíssimas para manter as empresas e, né, a sociedade funcionando. Não há como, né, pensar um outro tipo de solução, uma vez que eu não posso dar uma mudança de estrutura agora, né, porque nesse curto prazo, porque a estrutura já estava colocada e em uma situação de caos, né, essa estrutura vai ter que funcionar para o bem ou para o mal. Até a gente entende que não tem funcionado. A gente tem percebido mais o voluntarismo dos indivíduos colaborando para que a situação, no caso do governo brasileiro especificamente, o voluntarismo dos indivíduos para que a situação tenha algum tipo de controle do que propriamente as ações do governo surtindo efeito, né? Informação muito forte, tá? Eu tenho dividido isso com alguns colegas, a depender aí da situação se manter por algumas semanas a mais, nós vamos ter o uso intensivo de tecnologias remotas, né? Mais ou menos isso que a gente está fazendo agora, tá? A gente vai ter, né? Então, isso vai acontecer no ensino, isso vai acontecer na entrega de comida, isso vai acontecer numa série de atividades econômicas, né? O homeschooling começa a ganhar protagonismo, né? Os pais ficam junto com seus filhos, né, nas tarefas, nas lições. Então, tudo isso são transformações que estão, né, ou estavam, né, ocorrendo naquele mundo antigo, estavam ocorrendo pouco a pouco, era um processo. Agora são transformações súbitas, né, são transformações abruptas, ocasionadas por essa quebra que é o coronavírus. E nenhuma dessas transformações é incoerente com o movimento liberal, né? Muito pelo contrário, eu acho que a ideologia liberal, ela Caiu, Gustavo, para vocês aí? o mundo que nós vamos agora enfrentar depois do corona. Eu tenho dito que agora nós vamos ter uma economia que é uma economia antes do corona, uma economia depois do corona, uma economia si. Dentro desse contexto dentro dessa situação que a gente tem posta hoje, né, de monopólio da moeda, tá todo mundo dizendo que caiu aqui, peraí. Voltou, pessoal? Voltou? Tá, beleza. Dentro desse contexto que a gente tem hoje de monopólio da moeda, dessa opção que a gente fez enquanto sociedade, né, eu também tenho uma visão muito semelhante à tua com relação a essa questão de será que o liberalismo está sendo questionado, mas a gente nem vive o liberalismo, a gente nem criou mecanismos liberais das instituições de funcionamento da sociedade. Então, como poderia algo que sequer foi implementado estar sendo questionado agora dentro de um contexto totalmente sui generis, né? E na verdade acho que também, embora a crise tenha vindo de fora do sistema econômico, né, é bom ressaltar que o sistema econômico funcionava bem.
né? Em fevereiro, a taxa de desemprego dos Estados Unidos era de 3,5%. Né? Os Estados Unidos, no mês de fevereiro, viviam pleno emprego, nos últimos meses viviam pleno emprego. A atividade econômica da China, no mês de dezembro, era uma atividade que estava em desaceleração, mas ainda crescia a mais de 5% ao ano no ritmo de dezembro. Então, afora a economia brasileira, as perspectivas, melhor, afora as economias latinas, as perspectivas da economia mundial no ano de 2020 eram perspectivas positivas. Né? Então, agora nós reembaralhamos, de novo essa metáfora, nós reembaralhamos as cartas, né? E isso causa uma recessão profunda. Causa uma recessão profunda no mundo e causa uma recessão profunda no Brasil. A economia estava bem, né? A economia mundial era pujante. E dentro desse contexto de intervenção do governo, já que é a situação posta, o aumento de oferta de crédito, que é uma possibilidade, né, justamente para colocar essa questão do caixa em dia, como tu comentou lá no início, isso tende a criar uma inflação futura, a gente ter maiores índices de inflação. Eu acho que isso é verdade para moedas que não são de aceitação internacional. No caso do dólar, a gente teve um programa aí divulgado pelo governo dos Estados Unidos, junto com o Federal Reserve, de $1 trilhão. Para vocês terem uma ideia, isso equivale a 5% do PIB dos Estados Unidos. Tá? Então, $1 trilhão é moeda, né, é moeda considerável. Tá? O problema aqui é que o dólar ele tem aceitação internacional. Então, esse $1 trilhão ele não vai ficar fechado na economia americana. Então, provavelmente, daqui a um pouco, vamos dizer assim, né, emitiu $1 trilhão e esse $1 trilhão não gerou inflação. Para a economia americana isso é verdade, né, porque isso vaza para outros países, da medida que o dólar, de novo, tem aceitação internacional, né, ou pelo menos ainda tem aceitação internacional, e dessa forma, né, os efeitos inflacionários dentro da economia americana não são observados. De outra forma, também, a depressão é de uma tal monta, né, a recessão é de uma tal monta, talvez até depressão, de uma tal monta que a gente realmente não vai ter qualquer pico inflacionário na economia americana. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui, Juan, é que alguns setores vão registrar inflação considerável. Né? Se essa situação se prolongar por algumas semanas, na verdade, nós vamos ter uma inflação considerável nos bens não duráveis. Né? Os bens de primeira necessidade vão sofrer, né, aumentos de preços consideráveis. Agora, do ponto de vista dos bens não duráveis, a gente vai ter deflação, como já foi colocado, né, uma vez que ninguém vai arriscar o caixa numa compra, né, de um imóvel ou de um bem durável considerável. Agora, todos esses investimentos são, então, retidos. Né? Então, deflação nesse setor de bens duráveis, inflação no setor de bens não duráveis. É uma situação completamente diferente no caso brasileiro, tá, Juan? Porque quando o governo brasileiro emite reais, né, os reais não têm, penso eu, aceitação internacional. Então eles ficam fechados dentro do sistema brasileiro, né, eles não vazam para outras economias, e isso sim provoca inflação aqui dentro. Então isso acaba sendo, né, condições específicas, né, inclusive tem a moderna teoria monetária aí na praça, né, advogando que imprimir dólar não causa inflação. Realmente, não causa inflação no dólar, mas não é um resultado que você possa estender para outras moedas, principalmente moedas sem credibilidade internacional. Uma dúvida que surgiu nesse período, principalmente quando estava se discutindo a questão do preço do álcool gel, era a questão do controle de preços. Né? E a gente tem aí históricos recentes, inclusive na nossa América do Sul, de que esse sistema de controle de preços tem gerado escassez. Aquilo que é controlado acaba faltando. Por que, professor, dentro de uma lógica econômica, por que isso acontece? Por que quando tu controla o preço de um produto, tu acaba gerando esse efeito? Aliás, esse efeito que é gerado? Esse resultado é um resultado elementar, né? Se você acaba tabelando ou controlando, né, o preço de um produto em níveis abaixo do equilíbrio de mercado, né, os produtores eles não têm o menor estímulo a fazerem as vendas por incentivo econômico.
se eles fizerem essas vendas, eles farão por incentivos, outros incentivos sociais, incentivos, enfim, solidários, mas não um incentivo econômico, né? Então, de fato, toda vez que você controla um preço, e a gente já teve experiências no Brasil, né, a esse respeito, o Plano Cruzado talvez tenha sido a mais emblemática delas, toda vez que você controla preços abaixo do ponto de equilíbrio de mercado, você acaba desestimulando a oferta, né, desses produtos. Você acaba desestimulando que os produtores, então, disponibilizem esses produtos, né? De outra parte, também, você tabelar o preço e procurar forçar a venda dos produtores, né, parece uma atitude um pouco inócua, né, porque você pode facilmente, né, transformar esses produtos, ou o insumo desses produtos, em outras aplicações, né? Se eu controlar o preço do álcool, a usina de açúcar e álcool vai passar a produzir açúcar, né? Então isso acaba sendo, essas políticas de preços máximos, né, acabam sendo contraproducentes. E de mais a mais, né, sejamos razoáveis, se eu tabelo um preço, se eu faço um tabelamento de preços máximos, né, ele vai funcionar, se ele funcionar, ele vai funcionar só no curto prazo, porque por fora, né, haverão outras negociações, né? O mercado é mais esperto que o controle de preço, o mercado é mais esperto que o papel, né? Então o mercado por fora vai fazer negociações que vão ser materializadas na forma de ágio, né? Então eu posso tabelar o preço do álcool gel em R$ 1 por unidade, né? Mas eu posso fazer a negociação tranquilamente por R$ 4, R$ 5. Você estaria numa situação como a atual, apelando para a solidariedade dos agentes, né? Mas não por princípio econômico. Por princípio econômico, né, o produto permanece, né, sem alcançar o consumidor. Nesse caso, ele vai faltar nas prateleiras. Essa mesma lógica a gente também pode adotar, o Gustavo perguntou aqui, limitando o número de itens. Hoje, por exemplo, eu fui no Zafari e não creio que tenha sido por uma medida vindo do Estado, o próprio supermercado limitou, tinha alguns produtos com limite de 5 unidades por pessoa. Isso também causa um conflito econômico ou é apenas uma questão de orientar as pessoas ao bom senso? No decreto de hoje do governo estadual, Juan, sobre o estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, né, há essa previsão sim de limitação por parte da compra, né? Na verdade, está se adotando um esquema de cotas, um esquema de racionamento, né, um esquema muito usual, já utilizado em períodos de guerra, né, em períodos então de grande interrupção da atividade econômica, né? Mas, de novo, isso tranquilamente ele pode ser feito, né? Mas há instrumentos econômicos, né, capazes de burlar esse esquema, né? Então nós vamos ter cidadãos de bem que vão obedecer à lei e vão tentar entender a racionalidade não econômica, mas a racionalidade social, né, dessa lei, desse regulamento, né? Só que mais dia, menos dia, a gente vai ter casos, né, de situações outras, porque quem editou a lei, né, que no caso aqui é o governo estadual, não tem volume suficiente para fiscalizar essa lei, né? Então, em todas as esquinas, se nós vamos poder eventualmente burlar essa lei, o Estado não vai poder conseguir, né? Ele tem um tom de ameaça, ele tem um tom de blefe, mas a fiscalização efetiva, ela não se dá, né? Então, tudo bem, é uma medida válida para uma situação de emergência, etc., mas eu sou bastante cético, né, de que na racionalidade econômica isso tenha resultados concretos. Perfeito. E pensando já no futuro, assim, recuperação pós efeito do coronavírus, isso nos leva para uma necessidade ainda maior de focar os esforços em reformas que ainda não começaram a acontecer, que ainda não foram levadas a cabo, como a tributária, a administrativa. Isso faz parte também desse projeto de recuperação? Sem dúvida, isso faz parte do projeto de recuperação, Juan. Não são reformas simples, né? Não são reformas fáceis de serem discutidas. Tá? Tu veja que no ano de 2019 a gente debateu bastante a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, ela foi aprovada, né? E no nosso entender ela foi aprovada como meia sola, né? Em 5, 10 anos nós vamos estar novamente discutindo essas mesmas questões previdenciárias no Brasil.
Tá? Então, na verdade, o que eu vejo nessa perspectiva é que, sim, as reformas são importantes, reforma administrativa, reforma tributária. Veja que o ICMS, por exemplo, né, para medir a importância da reforma tributária, o ICMS do estado do Rio Grande do Sul é a primeira vítima do coronavírus, né, das interrupções das atividades econômicas, porque o ICMS ele é um imposto procíclico, quando a atividade econômica vai bem, ele vai bem, quando a atividade econômica vai mal, ele vai mal, né, não tem nem o que dizer esses primeiros 15 dias de março, né, então o ICMS agora diminuiu consideravelmente de tamanho. Além do que, né, o ICMS ele grava em 30%, né, ele onera em 30% os combustíveis. E os combustíveis estão caindo, não apenas o preço dos combustíveis estão caindo, não apenas pela atividade econômica, mas também pela cotação do petróleo no mercado internacional. Tem de ser um sistema tributário que financia atividades contracíclicas, né, dentro de uma ideologia, enfim, dentro de uma filosofia, mas ele institui um imposto procíclico que, no momento que exige políticas contracíclicas, segundo essa ideologia, agora não pode ser feito, né, porque o Estado simplesmente não arrecada. Então, a gente tem situações esquizofrênicas dentro do esquema de tributos brasileiro, né, e realmente eu penso que até a reforma tributária ela deveria seguir, né, num processo em que fossem privilegiadas taxas e contribuições ao invés de impostos, né, porque taxas e contribuições você tem previsão de onde esses recursos serão investidos. Eles estão, grosso modo, engessados, né? Há algumas pessoas que dizem que isso seria prejudicial. Eu penso que seria um exercício de cidadania, você saber, por exemplo, que você paga uma taxa do lixo e o lixo está passando todos os dias na sua porta ou não, né? Então, você traz o governo como, evidentemente, nesse esquema, como mais um empresário. No caso de impostos, ele está arrecadando os impostos e está indo para qualquer tipo de atividade que ele prefira fazer, né? Então, você tem um senso talvez menor, né, dessa zeladoria, desse síndico que se presta, pelo menos, a ser o governo na atual conjuntura. Então, eu penso que reforma tributária e reforma administrativa são importantes. Mas a tua pergunta é muito legal para dar o seguinte gancho, Juan. O que o Brasil precisa há 40 anos, né, desde 1980, sem um crescimento vigoroso, né, um crescimento que tem sido, desde 1980, um crescimento de voo de galinha, na verdade, ganhos de produtividade. Essa é a palavra-chave, produtividade. Desde 1980, né, a gente cresce em função do setor externo da economia brasileira. A gente não tem uma dinâmica interna que sustente o crescimento econômico brasileiro por muito tempo. Isso só será possível no momento em que, né, nós tivermos um ganho de produtividade permanente. Como exemplo, né, o Brasil é um país cuja renda per capita hoje, né, antes do overshoot cambial, por favor, né, antes do overshoot cambial, a nossa renda per capita era de cerca de $7.500. De 2015 para cá, com recessão, com crescimento lento, nós praticamente fomos ultrapassados por cerca de 20 países no ranking de renda per capita, né, seja renda per capita nominal, ou seja renda per capita na paridade do poder de compra. Então demonstra um fracasso do modelo, né, do modelo de governo, do modelo de administração econômica que nós temos no Brasil. Esse modelo não tem sido capaz de gerar produtividade. E como é que nasce a produtividade, né? Eu penso que na atual situação brasileira ela nasce a partir de investimentos, né? Investimentos são necessários do lado da oferta, né, da economia brasileira ser estimulado para que essa produtividade então suba de patamar de modo, né, sustentável. Então, nós temos aqui políticas que teriam que ser desenhadas para o médio e longo prazo. O Brasil não tem essa discussão ainda e isso é um pecado, né? Por mais que a gente discuta reforma administrativa e reforma tributária, são importantes, sem dúvida nenhuma, assim como foi a reforma previdenciária e a trabalhista, a gente precisa discutir o aumento de produtividade. Isso me dá até um gancho, se tu me permite me estender um pouquinho, Juan, nessa questão, né? Porque a reforma trabalhista ela é uma reforma muito criticada, né? Ela é uma reforma assim muito... a gente nem viu os resultados dela ainda, né? A gente não teve oportunidade de ter crescimento econômico para analisar se ela é eficaz ou não. Mas tu veja, nesse momento de contração, né, para poder promover
a permanência no emprego é a reforma trabalhista que está sendo utilizada, né? Então, certamente, alguns trabalhadores não vão optar pelo acordo que o governo disponibiliza para as empresas, mas eu tenho certeza que tem muitos trabalhadores que também vão optar por esse acordo. Então, esse acordo só é possível a partir da reforma trabalhista. Então, a gente tem, né, momentos nos quais a flexibilidade ela joga a nosso favor, né? Então, esse é o momento em que, possivelmente, a reforma trabalhista, né, tão criticada, ela possa ser uma garantia de manutenção dos empregos de vários setores, especialmente o setor de serviços, né, comércio, restaurantes e bares, né, lazer, agências de turismo e empresas aéreas. Até para complementar, professor, o que tu está falando sobre a reforma trabalhista, bom, em primeiro lugar, que lei não gera emprego nenhum, né? A lei, por si só, ela não gera emprego. Algumas pessoas questionavam, mas a reforma trabalhista não ia gerar tantos empregos, o Brasil está cheio com milhões de desempregados. Bom, reforma, mudança legal, por si só não gera emprego. Gera emprego é mudança no ambiente de negócios, investimento, aumento da produtividade, desoneração das folhas de pagamento. E o que a reforma trabalhista, por exemplo, nesse caso de agora, possibilitou, né? Ela possibilitou, para quem não sabe, a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional dos ganhos do trabalhador. Dentro de um cenário em que a gente tem diversas empresas que não têm recursos, que vão ter seus caixas prejudicados, ter a possibilidade de fazer um acordo dessa forma talvez a salvação da empresa, que não vai ficar com uma dívida trabalhista, e do trabalho dos empregados, né? De todos os colaboradores da empresa. O Jonathan pergunta aqui, professor, quais seriam as 3 principais medidas, na tua visão, de uma agenda de produtividade, no caso, uma agenda visando o aumento da produtividade no país? Claro, na verdade, assim, eu acho que a agenda de produtividade, ela passa primeiro, eu desculpa insistir nesse ponto, né, mas ela passa primeiro por uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, a atualização do sistema de ensino seria uma dessas primeiras agendas, né? Nós tivemos, por muito tempo no Brasil, eu gosto de citar esse exemplo, né, vários profissionais sendo formados no ensino à distância, né, os famosos telecursos de primeiro e segundo grau. Nós tivemos o Instituto Universal Brasileiro, né? Então, tudo isso era uma experiência do Brasil que pode massificar a educação no Brasil, né? Agora que todas as universidades, por exemplo, estão adotando o ensino à distância nessas semanas de restrição, né? Essa é uma agenda que pode massificar a educação e preparo no Brasil, né? Claro que isso tem que ser bem pensado, né, para as exigências novas do mercado de trabalho, né, mas aí nós temos, por exemplo, uma agenda possível para o aumento de produtividade. Eu quero ressaltar, né, que hoje a gente tem um ente que promete entregar educação para 46 milhões, por exemplo, de crianças que estão no ensino fundamental e adolescentes que estão no ensino médio. Esse ente é o governo, né, e ele faz um preparo educacional que é insuficiente. Em geral, né, esses jovens, esses profissionais, eles vão ter que buscar preparo fora da escola, né, e um preparo que muitas vezes ele teria que ser dado dentro da escola. Então, assim, a gente fala em desigualdade na economia brasileira, e a desigualdade é reflexo do mercado de trabalho, né, um mercado de trabalho segmentado, né, no qual são lançados muitos trabalhadores que são trabalhadores que não têm a qualificação, não por eles serem incapazes, mas porque para eles não foi dado o treinamento adequado, né? Então, isso tem que ser dito, tem que ser registrado, porque há um ente que promete entregar esse tipo de situação, né, que se chama governo, e, infelizmente, nas suas políticas tem sido inefetivo, né? Uma segunda medida aí para aumentar a produtividade no longo prazo, mais uma vez, é a melhoria da infraestrutura, né? Isso significa a gente abrir portos, estradas, né, e armazéns, né, para a produção. Como é que se faz isso, né? Isso aí, se fosse assim fácil, alguém já teria feito, né? Alguém pode dizer. Na medida que a gente não tem capital privado disponível, capital forte, mercado de capitais forte, o suficiente para financiar obras dessa intensidade. Na medida que a gente não tem capital público, né? O setor público ele é altamente deficitário nesse instante, né? E está aí tentando administrar o caos do curto prazo. E a gente só tem uma chance de conseguir financiamento para esse tipo de infraestrutura, que é o capital externo,
né? Então, a gente tem que ter meios de atração do capital externo, desenho de concessão, desenho de privatização, desenho enfim, né, de rentabilidade para que o capital externo se sinta atraído. Eu não estou falando aqui de garantir o lucro do capital externo, porque isso também não seria capitalismo, né? Se ele fizer coisas erradas, obviamente ele tem que arcar com os prejuízos e com eventuais fechamentos, falências, né? Mas a gente está falando aqui de garantir o mínimo para que o investidor tenha uma segurança legal e faça o seu investimento no setor de infraestrutura a partir do capital externo. E também, eu acho que é importante ressaltar nesse ponto que nós não estamos falando de administração necessariamente por parte do capital externo. Pode muito bem ser uma administração nacional, brasileira, um empresário ou alguém que articule junto ao capital externo, né, o financiamento dessas atividades, o financiamento da melhoria dessas atividades. Eu gosto nesse aspecto de dar sempre um exemplo que o Brasil é a sétima, ainda é a oitava, nona economia do mundo, né? Ela era a sétima antes desse overshooting cambial, tá? Em termos absolutos, e o Brasil não tem um porto capaz de receber navios Panamax, né? A última geração de navios, já nem é mais a última, já existem os navios pós-Panamax, né? O Brasil é incapaz de receber navios desse porte, sendo a oitava, nona economia do mundo. Então, nós temos aqui uma situação que a infraestrutura, obviamente, precisa ser investida. Para fechar esse ponto, né, acho que vale a pena citar o exemplo positivo do investimento que a Fraport fez, sem querer fazer aqui merchandising, né, que a Fraport fez no aeroporto Salgado Filho. Todos nós somos testemunhas do aumento de qualidade, né, do aumento de capacidade de operação que o aeroporto Salgado Filho recebeu. O aeroporto Salgado Filho, arrisco dizer, se a economia do Rio Grande do Sul, se a economia do Brasil crescer 20%, o aeroporto Salgado Filho está atualizado. Então, a gente percebe nesse aspecto o quanto o capital externo e o investimento em infraestrutura é relevante para a economia brasileira. Para fechar, um terceiro ponto, né, além da produtividade da mão de obra e da produtividade da logística, talvez uma terceira medida, vamos colocar assim, né? O que o Jonathan pergunta são medidas, mas a gente trabalha aqui em cima de políticas que possam, né? Medidas é muito intervencionista, mas assim, pensando em políticas, né? Eu acho que se a gente imaginar, né, quais são as regiões do Brasil que necessitam de maior desenvolvimento, né, você logo vai pensar que a gente tem um produto econômico bastante concentrado no Sudeste. Então, a descentralização do desenvolvimento, né? Nós temos 60 milhões de pessoas no Nordeste. Né? Nós temos uma população, né, de 30 milhões de pessoas, chegando perto disso, no sul do Brasil. Né? Nós temos 30 milhões de pessoas na Amazônia Legal. A descentralização desse desenvolvimento econômico, ela é relevante para que a gente tenha, então, ganhos. Né? Isso, de alguma forma, está acontecendo pelo agronegócio, está acontecendo naquilo que é a fronteira oeste do Brasil, mas precisa ser intensificado, especialmente para Nordeste, Sul e Amazônia Legal. Então, passaria por aí uma agenda de ganhos de produtividade. Então, seria uma agenda de produtividade no ensino, produtividade na logística e descentralização do investimento, fazendo com que o Nordeste crescesse, Norte e Nordeste crescessem juntos nesse sentido. Norte, Nordeste e Sul, né? Eu colocaria o Sul nisso porque, Juan, apesar da gente ser considerado, o Rio Grande do Sul ser considerado um estado rico por outras pessoas do Brasil, né? Eu acho que essa situação deixou de existir há muito tempo, né? Nós estamos gravados aí com vários problemas fiscais, né? Não se há muito o que fazer em relação a esses problemas fiscais, então um socorro em termos de produtividade ao Rio Grande do Sul se faz necessário. Isso só vai acontecer, Juan, né? Eu acho que isso precisa ficar claro, né? Não através de medidas mágicas, uma lei, um incentivo, um fundo open da vida, né? A gente sabe que isso, se fosse isso, a gente estava feito, né? É só mobilizando capacidade criativa, e isso só consegue ser feito facilitando concessões, facilitando negócios, para a gente transformar essa realidade. Perfeito. Transformar a metade sul, né? Transformar a metade sul, que é uma região do Rio Grande do Sul praticamente sem produção. Para finalizar, professor, eu tinha prometido que eu não ia roubar mais uma hora tua, mas... Fica à vontade, está gostoso, está passando rápido. A gente está vendo aí também, ontem, eu não sei como é que foi aí onde tu mora, mas eu moro aqui no centro de Porto Alegre. E aqui no centro de Porto Alegre,
teve uma grande manifestação das pessoas batendo panela, gritando fora Bolsonaro, enfim. A gente sabe que esse momento de instabilidade econômica acaba gerando um momento de instabilidade social e, consequentemente, isso também se transforma em uma instabilidade política. Eu não acredito em nenhuma medida muito mais gravosa com relação ao governo, enfim, porque não existe nenhuma base legal, né? Mas, de alguma forma, essa situação toda vai ter alguma repercussão no governo. Na tua visão, qual seria essa repercussão? Tende-se, conforme o passar do tempo e conforme a situação econômica for se agravando, isso talvez impactar na figura do atual ministro Paulo Guedes? Eu acho que sim, Juan. Eu acho que infelizmente sim, né? Porque aqui tem uma situação curiosa, porque o Bolsonaro ele conheceu o Paulo Guedes no início de 2018. Né? O Bolsonaro se apresentava então como um candidato a presidente, né? Mas um candidato a presidente que desconhecia temas econômicos, que não tinha qualquer relação até então, né, com figuras importantes do mercado de capitais, enfim, do mercado industrial também. Né? E o Paulo Guedes é o sujeito que empresta essa credibilidade ao Bolsonaro. Né? O Paulo Guedes pode-se falar muito sobre ele, mas o brilhantismo dele, a clareza de percepção dele dentro daquilo que ele acredita, né, é incontestável. Então, eu vejo que o Paulo Guedes ele dá um lastro, né, para o Bolsonaro. O Paulo Guedes é, mal comparando, né, um dos pilares do governo do Bolsonaro, né, o outro pilar seria o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, no caso, já fez o Bolsonaro de refém. Né? O Paulo Guedes ainda não teve essa chance porque a economia desempenhou mal. Né? E desempenhou mal porque me parece que o Paulo Guedes ele foi, em certo sentido, um inocente útil. Né? Ele dá credibilidade ao Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, dentro daquilo que seria uma proposta de discussão pública na eleição, né? Mas durante o governo, a equipe do Bolsonaro e o próprio, né, eles não se mostram muito convictos da agenda do Paulo Guedes. Né? Você pode perceber que, apesar do presidente Bolsonaro levar o projeto de reforma da Previdência em fevereiro de 2019 ao Congresso, essa foi a única visita que o Bolsonaro fez ao Congresso na discussão de reforma da Previdência. A equipe econômica do Paulo Guedes participou desse debate. Eu acho que até o Congresso participou desse debate. O Congresso, em última instância, aprovou, né, fez mais força para aprovar a reforma da Previdência do que a própria equipe do Planalto, do Palácio do Planalto. Né? Tanto assim que a reforma da Previdência é aprovada com a maior votação de uma proposta de emenda constitucional na história do presidencialismo de coalizão. Né? Eu acho que isso é simbólico de que era uma pauta, né, que era além do governo. Né? E, de qualquer forma, o Bolsonaro não fez muita força. Né? Então, o Bolsonaro ele não se sente muito à vontade, por exemplo, até por ser militar, né, ele não se sente muito à vontade com a pauta de privatizações. Ele entende que há, penso eu, uma necessidade de nacionalização das empresas. O Bolsonaro ele não se sente muito à vontade com a pauta, por exemplo, de uma reforma tributária. Ele não se sente muito à vontade, para exagerar o argumento aqui, com uma reforma da Previdência que onere os militares. Né? Não passou a reforma da Previdência para os militares. Então, tudo isso forma um caldo, né, no qual o ministro Paulo Guedes ele está tocando o barco, né, sem, no entanto, implementar a agenda própria que ele tem. Né? O Bolsonaro, então, ele é uma pessoa que usa o Guedes, na minha leitura, né, como inocente útil, como legitimador de um projeto econômico do qual o próprio Bolsonaro não está muito convicto. E, bom, última pergunta. Dentro desse cenário, que talvez o frito dessa história toda seja o Paulo Guedes, e dentro desse contexto de um governo que não tem convicção em uma agenda liberal proposta por um ministro que é notoriamente liberal, seria talvez, numa futura saída do Paulo Guedes, a gente deixar essa agenda de reformas de lado, ou as circunstâncias forçariam o governo a buscar alguém que tocasse essa agenda econômica de reforma? Eu acho que eu não tenho dúvida de que o governo vai procurar, no caso de uma fritada final do Paulo Guedes, né, ele vai procurar alguém que banque essa agenda, essa mesma agenda.
né? É isso que deu lastro, é isso que é o contrato, vamos dizer, com o eleitor do Bolsonaro. É um dos contratos, né, que o Bolsonaro fez com o eleitor, né? Então eu acho que ele buscaria alguém que patrocinasse essa agenda, né? Então, isso é um lado, né? O outro lado é que nós não temos mais, penso eu, clima no Congresso para aprovar essas reformas, né? No passado, por exemplo, na crise da Ásia, 20 anos atrás, 1997, 23 anos atrás, o governo Fernando Henrique se dirigiu ao Congresso e, mais ou menos na base da chantagem, disse que, se as reformas não fossem aprovadas, o Brasil poderia correr o sério risco de um ataque especulativo mortal à economia brasileira. Isso foi um argumento definitivo para o Congresso aprovar reformas naquela ocasião, né? Nesse sentido, né, o governo brasileiro ele pode argumentar a mesma sorte de argumento agora, né, mas penso não teria qualquer efeito, né? Por que não teria efeito? Porque mesmo que você gere esse tipo de credibilidade, nesse instante, pelo menos nessas próximas semanas, o mundo está tão bagunçado do ponto de vista de organização econômica, né, que você não gera credibilidade instantânea. Há uma série de prejuízos nos vários mercados mundiais, mercados de commodities, mercados de futuros, mercados de capitais, que precisam ser cobertos. Então, ainda haverá saída de capitais do Brasil. Isso, infelizmente, não sustenta o Paulo Guedes. De outra parte, né, a relação conflituosa do Bolsonaro com o Congresso prejudica qualquer agenda. Então, eu imagino que o Congresso, a essa altura, num cálculo político, que é um cálculo político cínico, né, mas de qualquer politique, né, um cálculo que vai impedir, né, infelizmente, e com devido debate. Dentro desse. A gente está vivendo um ano sui generis, né? Porque a gente tem uma série de demandas para serem satisfeitas, demandas econômicas. A gente está em um ano eleitoral e a gente já sabe que ano eleitoral é um ano em que as coisas andam muito a passos lentos, porque a preocupação não é especificamente com essas agendas, a preocupação é com as eleições, que vão ser fundamentais para que em 2022, para as eleições de 2022, e uma situação, como tu colocaste aqui, de torcer para que tudo passe logo, para que a gente volte a se recuperar e que todo esse efeito causado por tudo isso seja o mínimo possível, né? Dentro de uma perspectiva otimista. Na realidade, eu temo que 2020 será um ano de profunda recessão, né? O ano de 2021 vai ser um ano já, em certo sentido, comprometido, mas tudo isso está condicionado, né, a extensão dessas medidas sanitárias, né? O paradoxo aqui é que quando nós respeitarmos a contenção, né, mas nós vamos ter chances de a economia reagir rapidamente. Imaginando uma conclusão aqui, né? Agora nós vamos descobrir muitas tecnologias, a mudança vai ser abrupta, uma série de processos que estavam sendo processos, por definição, estavam sendo processos, agora vão acontecer de forma, né, brusca, de forma abrupta. O uso de novas tecnologias, né, o fato de algumas empresas tão pequenas se tornarem grandes, algumas empresas grandes se tornarem pequenas ou até deixarem de existir, né? Nós vamos ter uma virada profunda nos próximos meses, próximas semanas até, né? E eu acho que o processo político ele tende a ficar tumultuado nesse ambiente, né? Porque cada uma dessas, vamos colocar assim, dessas empresas ou dessas estruturas da velha ordem que vão decaindo, né, vão ser fontes de pressão política sobre o governo. Então não é só o governo brasileiro, né, os governos do mundo, né, especialmente esses governos frágeis que nós temos na América Latina, né, governos que em geral, né, se dedicam a
a um debate público pouco instrutivo, né? Então nós vamos assistir nas próximas semanas, nos próximos meses, uma transformação profunda, né? De novo, eu acho que nós vamos ter um período AC/DC, né? Antes do corona, depois do corona. Professor, muito obrigado pela tua participação, a todos vocês aí que despenderam seu tempo assistindo a live, espero que tenha sido produtivo para vocês. Para mim foi, eu tô desde terça-feira em casa, eu tô ficando doido aqui já, mas como recado final é muito importante que a gente obedeça essas medidas sanitárias, né, para evitar o máximo possível a proliferação do corona e torcer para que tudo em breve se recupere, para que a gente volte a trabalhar, a sair na rua, a comprar e a ter uma vida normal. Mais uma vez, professor Gustavo, muito obrigado pela tua participação. E Imagina. diga. Não, se tu me permite um encerramento dentro dessa linha aí que tu colocaste, Juan, né, fica à vontade aí. Na verdade, assim, eu gostaria de enfatizar que a economia, né, ela não perdeu nenhuma grama de criatividade, não perdeu nenhuma grama de tecnologia, ela não perdeu nada daquilo que ela tem de talento, né? A gente está num estado, exceto pelas mortes, pelas vidas que foram perdidas, a gente está num estado semelhante ao que nós tínhamos antes, né? Então não há motivo nenhum para pânico, né? Eu acho que há motivo para otimismo. Eu acho, de novo, as cartas estão sendo relançadas, quem souber fazer a leitura desse momento vai se sair muito bem, né? Então a gente tem, assim, na verdade, uma perspectiva, penso eu, muito positiva. E como eu disse, eu acho que todas essas transformações estão muito alinhadas à agenda liberal, à agenda do liberalismo, né? O protagonismo dos indivíduos, né, mais do que o protagonismo dos governos, além de todas as soluções do nosso dia a dia que estão em operação. Excelente forma de encerrar essa live, reforçando o protagonismo do indivíduo e que as pessoas, né, sejam a força para que essa situação passe o mais rápido possível e para que a gente se reerga com a criatividade que nos é peculiar aqui. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Espero contar contigo daqui uma próxima live, depois que essa poeira baixar, para a gente estar comentando cenários positivos para a economia do Brasil. Muito obrigado de novo e valeu, pessoal. Claro, obrigado pela sua atenção, Juan. E eu fico à disposição para as perguntas aí que a gente não pôde tratar. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver. São teus alunos, Gustavo? Tem vários alunos teus. Deve ter zoeira aí. Tem zoeira. Normal. Bom, professor, obrigado, valeu mesmo e até a próxima. Um grande abraço, um abraço a todos aí, obrigado pela atenção. Valeu, tchau. Felicidades. Vamos em frente, com otimismo.